Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Hoje nós vamos dar sequência à série Como Ouvir a Voz de Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde, para aí rapidinho, não vai te custar nada. Só clica aqui no sininho que você vai se tornar inscrito e toda vez que nós tivermos novas postagens, você vai receber um aviso, uma notificação. E também não esquece de compartilhar e comentar qualquer coisa que você achar coerente aí. Pra gente é importantíssimo que você nos conte o teu testemunho, que você nos conte como que algum vídeo nosso te tocou, como que Deus nos usou o nosso canal para falar contigo. Isso é importante demais pra gente, né? Eu já falei algumas vezes aqui que nós não trazemos apenas algo religioso nesse canal. O objetivo desse canal é trazer a palavra de Deus instruída através da Bíblia e através de Jesus. Então, Jesus pra gente é o centro, Jesus é o caminho, Jesus é o pão da vida, como diz a palavra de Deus. Então, vamos dar sequência à nossa série, né? A gente veio falando sobre como ouvir a voz de Deus e nos últimos vídeos nós falamos bastante sobre, primeiro, discernimento espiritual, você entender. O primeiro vídeo da série nós falamos sobre você entender a importância de que você tenha uma vida espiritual, queira ou não, e dar valor a essa vida espiritual para que você tenha cada vez mais intimidade com Deus. No segundo vídeo a gente deu sequência falando também um pouco sobre como você entender as motivações do teu coração que às vezes nem você mesmo percebeu. Como que Deus vai sondar o teu coração para te dizer qual é a motivação que você realmente tem e o porquê que você está pedindo aquelas coisas a Deus, o porquê que você está querendo fazer essas coisas. E no terceiro vídeo a gente continuou a série de como ouvir a voz de Deus, falando como você voltar a ouvir a voz de Deus. Como que nós estamos hoje numa geração que às vezes até ouviu, até entendeu, só que não respondeu ou até mesmo não obedeceu. Então, esse é um problema da nossa geração, principalmente com a quantidade de informações que a gente tem do mundo e principalmente informações externas do nosso dia a dia, e a gente não consegue parar para se dedicar principalmente a Deus e as coisas que realmente importam, que é a nossa família, que é a nossa vida profissional, que é a nossa vida espiritual e todas as outras coisas que acabam vindo como consequência. Então, para a gente dar sequência hoje a essa série de vídeos, hoje a gente vai falar um pouco mais específico sobre entendimento. No último vídeo nós falamos sobre, repetindo, sobre como você ouvir a voz de Deus, depois como você entender o que Deus falou e depois você responder e obedecer. Mas para que você possa responder e obedecer, você precisa primeiro entender. Então, se Deus falou e você não entendeu, o problema está no teu entendimento. Por isso que o tema de hoje, o tema desse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre entendimento. Como entender o que Deus está nos falando, como entender as mensagens que Deus nos traz, seja através da palavra dele, seja através de uma impressão de espírito, que é uma outra forma de Deus falar, seja através de um profeta, seja através de outra coisa, seja através de uma circunstância na tua vida, seja através de um sonho, enfim, seja através de uma visão. Existem várias formas de Deus falar, mas o mais importante não é o como Deus está falando, mas sim o que você está entendendo do que Deus está falando. Porque se você não tem o discernimento para que quando Deus fale, você entenda, para que você possa responder e depois obedecer, de nada adianta. É como você dar uma direção para uma criança. Eu canso de usar exemplos aqui com meu filho, que hoje tem 3 anos. Então, quando eu, às vezes, dou uma direção a ele, ele ouve, mas se ele não entender, ele não vai conseguir responder. Então, às vezes eu falo para ele, por exemplo, filho, vai lá e arruma teus brinquedos. Ele entende, ele vai lá, ele responde e ele obedece. Agora, se eu falar para ele, filho, liga para um cliente do papai e negocia uma obra. Ele vai fazer? Claro que não. Por quê? Porque ele ainda não tem entendimento, ele não sabe como fazer isso. Então, entenda, Deus nunca vai falar algo que você ainda não tem discernimento para interpretar. A grande questão é, você precisa buscar esse discernimento. E hoje tem muita gente buscando ouvir a voz de Deus sem buscar entender a voz de Deus. Para que você possa realmente entender a voz de Deus, vamos à palavra dele e vamos refletir sobre algumas passagens na Bíblia que falam sobre entendimento. Vamos começar em Juízes 13, 17. Se puder, abra comigo a sua Bíblia. Estava separado aqui. Vamos lá. Juízes 13, 17, a palavra de Deus diz o seguinte: Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu,
Por que pergunto meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então, aqui na prática, a Bíblia está contando uma história que aconteceu em Juízes, que fala sobre o nascimento de Sansão, tá? E para quem conhece a história de Sansão, né? Sansão e Dalila, enfim. A gente, inclusive, eu vou fazer um vídeo em breve falando um pouco mais sobre a história de Sansão. Mas esse vídeo fala um pouco sobre a história dos pais de Sansão. Manoá era o pai de Sansão e Manoá tinha uma esposa, que era a mãe de Sansão, e um anjo aparece para ela dizendo que ela vai dar à luz a um filho que vai ser o libertador do povo de Israel, que na época estava cativo com os filisteus. Então, o anjo aparece, dá essa ordem para ela, só que ela não entende muito bem, ela conta pro marido, quando ela conta pro marido, o marido fica, pô, mas será que é um anjo mesmo? E aí ele ora e pede para Deus mandar esse anjo de novo. E aí Deus manda o anjo de novo, e ele chega e começa a conversar com o marido e com a mulher. E quando o anjo começa a conversar com o marido e com a mulher, Manoá Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome para que te prestemos homenagem? Quando tudo que você está prevendo agora acontecer, porque o anjo chega e fala que ela vai engravidar, mesmo sendo estéril. O anjo fala que o filho deles, que vai ser Sansão, vai libertar a nação de Israel. Então eles ficam, obviamente, muito felizes com aquela profecia, só que eles perguntam o nome do anjo. Eles falam: anjo, mas me diz qual é o teu nome para quando isso acontecer, a gente poder prestar culto a você, a gente poder te homenagear de alguma maneira. E o anjo diz: por que você quer saber o meu nome? O meu nome está acima de todo entendimento. Quando a palavra de Deus fala sobre entendimento, ela fala muito sobre entendimento, principalmente espiritual. E esse é um dos pontos que é o que eu quero dissecar aqui junto com você. Porque a gente, quando fala em entendimento, a maioria das vezes a gente tende a pensar em entendimento racional. E o que é o entendimento racional? É o que a nossa mente é capaz de pensar. Ou seja, é o que você aprendeu na escola, é o que você aprendeu na faculdade, se você fez, é o que você aprendeu nos cursos que você já fez na vida, é o que você aprendeu através da educação que teus pais te deram ou que alguém próximo a você te deu. São as influências do mundo que te influenciaram. Isso tudo reflete no seu caráter, na pessoa que você é hoje, mas principalmente na sua forma de pensar. Então a sua forma de pensar hoje, ela tem total a ver com tudo que você já viveu e com tudo que você já leu e aprendeu. Só que isso tudo refere-se a entendimento racional. Isso aqui que a Bíblia está nos trazendo não fala sobre entendimento racional, fala sobre entendimento espiritual. O entendimento espiritual ele está muito acima do entendimento racional, porque há coisas que Deus sabe a nosso respeito que nós não sabemos e nunca saberemos se não consultá-lo. Então, o entendimento espiritual ele sempre vai estar acima. E se nós não tivermos esse entendimento espiritual, de nada vai adiantar Deus falar e nós tentarmos discernir apenas com a nossa mente. E esse é o problema. Deus fala uma coisa espiritual que às vezes você não tem entendimento racional para aquilo e você quer entender com a tua mente racional. Então o primeiro ponto é: nós precisamos aceitar que somos limitados e não podemos pensar no que Deus fala com a nossa mente. Nós precisamos pensar no que Deus fala com o nosso espírito. Deus se comunica com os seus filhos através do Espírito dele, através do Espírito Santo de Deus que fala dentro de nós, seja através da palavra dele, seja através de uma profecia, seja através de um sonho, como eu falei. Então, na prática, nós precisamos primeiro entender as diferenças de entender na mente e de entender no espírito, porque o entendimento espiritual ele está muito acima. E para que você entenda no espírito, você precisa entender as suas limitações. Então, quando você está pensando em alguma coisa que Deus te falou e você acha que foi Deus, mas não tem certeza, ou você está colocando alguma coisa nas mãos de Deus, está pedindo uma resposta para Deus, por exemplo, e Deus ainda não te respondeu, ou talvez já te respondeu e você não entendeu, e você está querendo discernimento para aquilo, entenda, para de pensar com a tua mente. Primeiro ponto, primeira dica que eu posso te dar: desliga a mente. Esquece, desliga, para de tentar pensar. Será que Deus fez? Será que Deus falou? Ah, mas se Deus falasse, ele falaria de algum jeito. Não, mas se Deus quisesse realmente que eu entendesse, Deus faria desse jeito. Ei, Deus não quer que você ensine ele a trabalhar. Deus quer apenas que você entenda o que ele está te falando. E para que você entenda o que ele está te falando, você precisa, primeiro, entender as tuas limitações. As tuas limitações, elas se referem à tua mente. Então a tua mente ela tem uma capacidade de pensar até certo ponto, de discernir, de entender. E tá tudo bem se você é o cara mais inteligente, mais sábio, quando se fala de mente. Mas, se você não entender que você precisa evoluir de um ponto de vista muito mais espiritual do que apenas mental, você não vai entender o que Deus está te falando. Então, o primeiro ponto é: você acha que Deus está falando com você? Você quer entender o que Deus está te falando? Se você está aqui, se você já assistiu pelo menos um dessa série de vídeos, é porque eu creio que você quer entender o que Deus está te falando. Então, primeira dica que eu posso te dar: desliga o teu entendimento racional.
Desliga ele, pede ajuda para Deus para isso. Deus, me ajuda a desligar o meu entendimento racional, para que eu consiga discernir o que você fala comigo no meu espírito, para que o meu espírito tenha certeza, convicção. Onde há Deus, não há dúvida. Então, se há alguma dúvida ali, é porque ou não é Deus falando, ou você está tentando interpretar o que Deus está falando da maneira errada. Você está tentando interpretar com as suas limitações racionais. Você está tentando interpretar com base no que alguém falou, no que você leu, no que você interpretou, mas não no Espírito. Então, primeiro ponto é entender o que Deus fala se refere ao Espírito. E para a gente entender um pouco mais ainda disso, vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus diz, agora já no Novo Testamento. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Então o que a palavra de Deus diz aqui? Primeiro, vamos lá. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Então o que Deus está falando aqui? Através da palavra dele. Lembrando que aqui a gente já está no Novo Testamento. Então aqui Jesus já veio, já ressuscitou. E aqui a palavra já se tornou carne. E o verbo já se tornou vida. Então na prática, nesse momento aqui, Jesus veio e liberou o entendimento. No Antigo Testamento, nessa passagem que a gente citou, por exemplo, do nascimento de Sansão, quando o anjo aparece para Manoá, pai de Sansão, e fala, por que você está perguntando meu nome? Meu nome está acima de todo entendimento. Se eu te falar o meu nome, você não vai entender, então de que adianta? Então nessa passagem aqui, Deus está agindo através de um anjo. Então Deus está, através de um anjo, falando com esse homem, e esse homem está pedindo ali, mas ele, nesse momento, ele fala, cara, não adianta eu te falar nada, porque você não vai entender. Já aqui, Jesus já veio, já ressuscitou. Então aqui, Jesus já liberou o entendimento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive, já já. Mas, aqui, essa passagem nos ensina o seguinte. Primeiro, que nós precisamos suportar como soldados de Cristo. Então, a partir do momento que nós nos tornamos soldados de Jesus, que eu aceito, cara, eu sou, eu decidi seguir Jesus, eu decidi me tornar um discípulo de Jesus. Beleza, eu não quero aceitar ainda um ministério, mas eu quero seguir Jesus. Eu quero fazer o que Jesus quer, eu quero fazer o certo. E quando você entende isso, você decide seguir isso, o primeiro passo é você se torna um soldado de Jesus. E quando você se torna um soldado de Jesus, a Bíblia usa algumas analogias. Ela fala, se você, por exemplo, for um soldado do exército real, na prática, você se alistou e a pessoa que te alistou fala, para você ser soldado aqui, você tem que fazer isso, aquilo. Como, por exemplo, acordar cedo, correr todo dia, comer bem, enfim, você tem que fazer tudo isso para que você se mantenha aqui como soldado. Você vai se envolver nas coisas civis? Olha o que a passagem diz. A Bíblia diz, se você é soldado, você decidiu se alistar, e a partir do momento que você se alistou, você tem uma série de regras ali que o exército, por exemplo, te impõe, você vai se envolver com outras coisas civis? Por isso que, por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham no exército nem podem ter emprego por fora, nem podem ter outros negócios, nem pode. Claro que eu sei que algumas pessoas fazem, em nome de outras pessoas, mas enfim. Então, assim, na teoria não pode. Então, se você decidiu se alistar, você não vai se envolver com outras coisas. É o normal. Da mesma maneira, ele fala sobre quem é atleta. Se eu sou atleta, eu quero ser coroado como vencedor. Faz sentido, por exemplo, eu usar remédios que vão ser pegos no antidoping? Faz sentido, por exemplo, eu decidir me desregrar com a alimentação, eu dormir mal, eu não me regrar com prazo, eu chegar atrasado no dia da prova final, por exemplo, lá dependendo da área que eu for atleta? É claro que não. Tudo isso precisa condizer com o meu foco principal. Então, se eu sou atleta, eu quero ser coroado, não faz sentido eu deixar de seguir as regras. E da mesma maneira, se eu sou um lavrador, que eu trabalho arduamente, eu vou ser o primeiro a participar dos frutos da minha colheita. Então, na prática aqui, Jesus está nos ensinando o quê? Se nós queremos ser soldados dele, se nós queremos entender o que Deus está falando, nós precisamos primeiro fazer o básico. Ou seja, primeiro, no caso do soldado, por exemplo, na analogia que a gente usou com o exército, não se envolver com outras coisas. O que Deus está falando aqui? Não se envolver com as coisas do mundo. Se você quer ouvir Deus, não se envolva com as coisas do mundo. Eu sei que elas são sedutoras, eu sei que elas te seduzem o tempo todo. Afinal, o diabo é astuto, mas não se envolva com as coisas do mundo. Segunda coisa que Deus está falando aqui, semelhantemente, nenhum atleta é coroado se não seguir as regras. Então, se você quer ser coroado como um atleta de Cristo, por exemplo, você precisa seguir as regras. E
as regras são básicas, não é uma questão do certo ou errado, de sim, sim, não, não. É uma questão simplesmente de você fazer o básico. O que é o básico? É o que a palavra manda. É seguir os preceitos de Deus. Esse é o básico. Terceiro, se você é um lavrador e você trabalha arduamente, você vai ser o primeiro a colher dos frutos do teu trabalho. Tudo que você planta, você colhe, lei da semeadura. Então, se você planta trabalho, você vai colher resultado. Se você planta humildade, você vai colher resultado nisso. Se você planta sabedoria, você vai colher sabedoria. Agora, se você planta discórdia, se você planta fofoca, se você planta mentira, se você planta engano, você também vai colher isso. Então, na prática, Deus está nos ensinando alguns preceitos para que nós possamos reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Então aqui, Deus está inclusive fazendo uma analogia aos dois tipos de entendimento, como a gente falou. Então ele fala, reflita no que estou dizendo. Reflita no que estou dizendo é eu pensar com a mente. Então reflita, pensa com o teu entendimento racional que eu vou te dar todo o entendimento. Ou seja, o que Deus está falando? Cara, entende o que eu estou te falando aqui. Se você seguir os preceitos de Deus, se você decide de fato se tornar um soldado de Cristo, se você decide largar as coisas do mundo, se você decide ser um lavrador e plantar trabalho, entender a lei da semeadura, você vai refletir sobre isso, você vai pensar sobre isso e automaticamente eu vou te liberar entendimento para tudo. Então, Deus quer que nós tenhamos entendimento. O grande ponto é, às vezes a gente está pedindo entendimento sem fazer o básico, sem ter maturidade ainda. Esse que é o ponto. Usando o mesmo exemplo que eu usei agora há pouco com o meu filho, se o meu filho hoje com 3 anos, ele me pedir, por exemplo, dicas de negócios, sei lá, exemplo, eu vou dar agora? Não, por quê? Porque ele tem 3 anos, é uma questão de maturidade. E maturidade nem sempre tem a ver com a idade. Poderia ser que eu tivesse um filho de 20 anos, 25 anos, que seja, e me pedisse uma mesma dica sobre negócios, sobre trabalho, ou sobre alguma coisa espiritual. E se eu julgar como pai que ele não tem discernimento para entender o que eu vou falar, faz sentido eu falar? Não vou falar nada que ele não entenda. Eu conheço meu filho, eu sei o que ele vai entender ou não. Deus me conhece, Deus te conhece. E se tem coisas que homens entendem mais do que eu, ou que eu entendo mais que você, ou que você entende mais do que eu, do que Deus fala, tudo isso tem a ver com maturidade e intimidade. Se você tem maturidade com Deus, Deus vai te falar porque Ele sabe que você vai entender. E se você tem intimidade com Deus, Ele vai te falar porque Ele sabe que você está buscando, você está querendo, você está fervendo, você está por dentro, teu espírito está queimando para ter mais de Deus. Então quando você busca, quando você entende, quando você discerne, quando você tem maturidade para aquilo, Deus vai te liberando cada vez mais. Primeiro, coisas sobre a tua vida, depois coisas sobre as pessoas ao teu redor. Terceiro, Ele vai te liberando cada vez mais coisas para que você entenda cada vez mais. Claro que o desafio é sempre maior. Se você entende o básico, Ele já te dá algo mais intermediário, depois Ele te dá algo maior. Daqui a pouco você está com grandes planos, talvez de nação, na tua mente, com Deus te falando, e você precisa discernir aquilo. Então, na prática, reflitamos sobre o que Deus está falando aqui nessa passagem para que possamos entender tudo do ponto de vista tanto racional quanto espiritual. E agora vamos para mais uma passagem, lá em Lucas 24, 44. Vamos ler o 44 e 45. Ó, vamos lá. E disse-lhes, Jesus, tá? Aqui é Jesus que disse. E Jesus lhe disse, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então aqui, essa passagem fala sobre o momento que Jesus acabou de ressuscitar. Então Jesus morreu, ressuscitou em 3 dias, só que quando ele voltou, ele começou a aparecer para alguns discípulos e nem todos creram. Então, quando alguns viram Jesus, falaram com Jesus, tocaram Jesus e contaram para os outros discípulos, alguns ficaram meio incrédulos. Pô, será que ele apareceu mesmo? Será que isso é possível? E aí, nesse momento aqui, em Lucas 24, vá depois dessa passagem e leia esse capítulo. Lucas 24. Essa passagem começa mais ou menos no 35, no 24 e 35. Aqui a gente está lendo só o 44 e 45. Jesus aparece para todos os discípulos e quando ele aparece, ele fala, eu tô aqui, quer me tocar? Me toca. E aí todos tocam Jesus, mas mesmo assim eles ficam meio espantados, meio... Sabe quando imagina, você vê alguém morto que agora tá vivo. Caramba, peraí, é difícil de assimilar, né, de cara. E aí, nesse momento, Jesus ainda fala assim, então peraí, vamos sentar aqui, vamos comer, vamos ceiar junto. E aí eles decidem compartilhar ali um pão, um peixe, eles fazem uma refeição juntos e no meio dessa refeição, Jesus fala, foi isso que eu falei enquanto eu estava aqui. Eu deixei claro.
Eu falei várias vezes que eu ia morrer, que eu ia ressuscitar e que eu ia voltar, para que a partir dali as pessoas fossem salvas, para que a partir dali o entendimento fosse liberado. E logo depois ele conclui: então lhes abriu um entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então Jesus fez isso até mesmo com os seus discípulos. Entende-se, se Jesus está falando isso, que a partir daqui ele abriu o entendimento, que antes disso, por mais que eles seguissem Jesus no ministério de carne, que a gente chama, que é quando ele ainda estava em vida, antes da morte dele e depois de ressurreição, nesse momento entende-se que eles ainda não tinham entendimento. Então eles eram discípulos, eles seguiam Jesus, eles viam tudo que Jesus falava, eles viam os milagres, só que mesmo assim eles não entendiam. Então, Vitor, é possível que eu viva, que eu veja, que eu faça tudo, que eu me comunique com Deus, mas mesmo assim eu não entenda? É claro que é possível. E é por isso que a gente está cheio de igrejas com pessoas que não entendem o que Deus está falando, cheio de igrejas com pessoas que estão ali simplesmente batendo ponto, indo toda quarta, toda quinta, todo domingo, mas na prática não tem intimidade com Deus, não falam com Deus, não conversam com Deus, não ouvem Deus, não entendem o que Deus está falando. E Deus quer que a igreja dele volte a clamar, volte a queimar por ele. É isso que Deus quer, é isso que Deus está nos falando através da palavra dele. Então, na prática, quando a gente entende esse princípio que Lucas traz aqui através da volta de Jesus, Jesus volta e ele fala com os próprios discípulos. As pessoas que estavam do lado dele. Eu não estou falando de pessoas que estavam longe, eu não estou falando de pessoas que eram conhecidas, que eram afastadas, não. Eu estou falando dos discípulos, dos 12 discípulos, 11 aqui, na verdade, que Judas já tinha morrido, dos 11 discípulos que ainda estavam vivos, que nesse momento estavam do lado de Jesus. E eles estavam do lado de Jesus mesmo assim, não conseguiam crer que ele estava ali, que ele tinha ressuscitado, sendo que ele já tinha falado, ele já tinha avisado. E a partir desse momento, Jesus libera entendimento sobre eles. Então, primeiro ponto, nós precisamos entender a diferença dos entendimentos racional e espiritual. Segundo ponto, nós precisamos, de fato, largar as coisas do mundo, deixar para trás o que se foi, entender os preceitos que Deus quer, básicos que nós sigamos, e a partir daqui nós precisamos buscar entendimento em Jesus. O grande problema é que você está buscando entendimento em livros, quando o entendimento está aqui, ó. Jesus quer liberar entendimento sobre você e você está teimando em achar que para você entender as coisas você tem que ouvir filósofos, você tem que ler livros de outros assuntos. Não, você só tem que ir à palavra de Deus. Deus clama por um povo que quer ouvi-lo. Deus clama por pessoas que querem ouvir a direção dele. Deus quer te usar da mesma maneira que hoje Deus me usa nas minhas limitações de conhecimento. Deus quer nos usar, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja no nosso ao redor, no nosso ciclo social. Deus quer nos usar, Deus precisa hoje de discípulos, Deus quer discipular pessoas para que essas pessoas sejam usadas por Ele. Não fique com medo do amanhã, porque o teu amanhã a Deus pertence. Deus sabe de todas as coisas, Deus escreveu um livro perfeito sobre a tua vida. E se você está aqui hoje assistindo esse vídeo, se você está seguindo nessa série junto com a gente, é porque você está buscando entendimento da parte de Deus, e Deus fala hoje para ti: eu quero falar contigo, eu quero falar de uma maneira que você entenda, eu quero que você tenha essa maturidade, eu quero que você tenha esse discernimento, mas antes eu preciso que você faça o básico. Antes eu preciso que você busque em mim esse entendimento. Antes eu preciso que você entenda o básico. Não adianta pensar no que você está me pedindo hoje. Você está pedindo coisas para Deus agora, eu sei disso. Você está pedindo coisas para Deus que você está achando que está sem resposta, que você está achando que Deus não está falando. Só que na verdade não adianta Deus falar porque você não vai entender. Tem coisas que estão acima do teu entendimento. Então para de pedir resposta para Deus para coisas que você não vai ter capacidade de entender, porque você está querendo pensar com a tua mentalidade racional. E com todo respeito, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Eu me considero uma pessoa, até certo ponto, em algumas coisas inteligente, mas existem coisas que Deus fala que nos quebra completamente. Não adianta o grau de instrução que nós temos, a escola que nós estudamos, a faculdade que nós estudamos, o que nós já aprendemos com a nossa vida, não adianta nada disso se nós não tivermos com o coração aberto e com a mente aberta e principalmente com o espírito aberto para receber de Deus, para que Deus fale no teu espírito e para que você tenha 100% de convicção. Deus falou e eu preciso responder e obedecer. Entenda o que Deus está te falando nesse vídeo, para que você possa realmente discernir tudo que Ele te diz. Amém, amados? Espero que você tenha de fato aprendido, que Deus tenha falado contigo nesse vídeo, e vamos orar para a gente finalizar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra de instrução que Tu trouxeste, Pai, sobre nós. Muito obrigado, Pai, por podermos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai.
entendemos nossas limitações, entendemos, Pai, que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, Pai. Por isso, entregamos a Ti, Pai, o nosso entendimento, Pai, limitado, e Te pedimos entendimento da parte de Deus, Pai. Eu oro, Senhor, para que pessoas que hoje buscam respostas, que estão aqui orando com a gente, Pai, para que o Senhor libere entendimento sobre a vida delas, Pai. Mas não o entendimento que se busca em livros ou em pessoas, Pai, mas sim o entendimento que vem dos céus, Senhor. O entendimento celestial, Pai. Eu oro, Senhor, pelo céu abrindo e por anjos descendo, Pai, com a Tua palavra, com o Teu entendimento, Pai, sobre a vida de cada um aqui nessa oração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, libera entendimento para que nós possamos entender o que o Senhor quer e espera de nós e para que possamos dizer não ao mundo e às nossas próprias vontades e sim ao Senhor, Pai. Entregamos o controle das nossas vidas a Ti, Pai. Nos orienta, nos direciona e nos blinda, Pai, em mais uma semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Se você gostou, se você acha que esse vídeo te tocou, não esquece de deixar aí o seu testemunho, conta pra gente que é importante, compartilhe e curte aí também, tá bom? Até semana que vem, em nome de Jesus.